Filhos está no ar, programa da STV, Rede Sesc Senac de televisão, que hoje vai falar sobre culpa, esse sentimento que vive atormentando os pais na hora de educar os filhos. Vamos ver a culpa estampada no rosto de uma mãe que deixa a filha na escola para poder trabalhar. E conhecer um engenheiro que driblou a culpa causada pela separação, aprendendo a ser pai. E hoje, para falar sobre o tema, recebemos a psicóloga Rosana Galina, terapeuta de casal e familiar. Bem-vinda, Rosana. Tudo bom, James? Rosana, qual a diferença entre se sentir responsável ou se sentir culpado? Eu penso que a principal diferença é a leveza com que você desenvolve a atitude responsável e o peso com que você desenvolve a atitude culposa ou culpada, resultante de uma culpa. E isto vai acontecer na relação com a criança ou com o adolescente. Consequentemente, a ação responsável tem a coerência do contexto, enquanto que a atitude culpada, não. Ela tem o ontem muito mais forte do que o hoje. Bom, agora nós vamos conhecer o mecanismo da culpa que corrói as mães que trabalham fora. No pouco tempo que tem ao lado da Giovana, a Adriana topa qualquer brincadeira. Essa mãe que trabalha o dia todo quase não vê a filha durante a semana. São duas responsabilidades, né? De estar com o filho, cuidar do filho e, ao mesmo tempo, a sua responsabilidade profissional. A Adriana só se deu conta dessa divisão quando a licença maternidade chegou ao fim e ela precisou deixar o seu bebê de 6 meses na escola. Foi assim que a mãe virou um poço de culpa. Era culpa por eu não vê-la engatinhando, por não estar dando a papinha. Quando a filha ficava doente, então, a culpa triplicava. Via ela daquele jeito e falava, é por minha causa. O tempo foi passando, a Giovana cresceu e agora é a filha quem cutuca a culpa da mãe. O que você falou? Não vai trabalhar. Você falou não vai trabalhar? E ela, foi ou não foi? Foi. Para compensar a ausência, às vezes a Adriana exagera nos cuidados com a filha. Quer que eu continue dando? Ou você quer comer sozinha? Deixa a mamãe dar, né? A mamãe quase não dá, filha. Deixa a mamãe dar. A hora de dormir é outra batalha, mas desta vez quem exagera é a Giovana e para colocar um simples pijama. Ah, assim não vale. Eu vou ficar muito triste e não vou gostar. Vai, é rápido, vem. Gigi. Não, ó, por favor, filhinha. Filha, por favor. Não, assim não. Vai, vai. Vou dar umas palmadas, não tem jeito. Filha. Esperta como é, a Giovana sabe desarmar a mãe. Ai, que carinho mais gostoso. Dá um abracinho, tá? Pijama colocado é a vez da Adriana reconhecer que seu sentimento de culpa atrapalha a educação da filha. Não dou bronca, não repreendo como deveria, né? E vai crescendo com algumas manhas, algumas manias. Mas apesar de tudo, a Adriana está se refazendo. Este ano ela decidiu deixar a culpa de lado e voltar a estudar. Porque eu tinha esquecido de mim até então. E falei, eu vou fazer a faculdade e seja o que Deus quiser, né? Bom para a Adriana, bom para a Giovana. Duas meninas que estão descobrindo a difícil e prazerosa tarefa de ser mãe e filha. Rosana, o bebê chora. Os pais já se sentem culpados e correm lá para atendê-lo. Isso é bom? Não. Ah, não? Não. Deixa chorar? Deixa chorar um bocadinho. Mas veja, quando eu digo um bocadinho, é para poder ir conhecendo, não se é mãe nem pai, sem a relação com a criança. Então, é importante ir conhecendo o limite do filho chorar. O limite é dado desde este momento, senão depois fica muito complicado de você inserir limite na vida da criança. Então, é importante que ele possa viver com o nada para depois poder receber. Isso faz parte. Na hora que a mãe sai para trabalhar e surge aquela pergunta, como, será que ele vai ficar bem sem mim? Também é uma hora de colocar um limite? Sair, fechar a porta e deixar a criança? Não é um sofrimento para toda mulher? Eu penso que sim, porque o bebê já ocupou 9 meses o interno da mãe, eles eram um só.
Então, a despedida desta relação tão próxima e tão íntima é muito complicado, mas se fica frente a dois valores importantes. A responsabilidade do trabalho, como disse de uma forma bastante bem colocada esta mãe, a responsabilidade da família e a responsabilidade da profissão. Hoje em dia as mulheres trabalham porque estudaram, porque têm uma carreira que elas escolheram. Então é importante poder dar conta de ambas as coisas. E é possível, porque a criança é um ser que também vai se desenvolver. Mas, Rosana, isso gera culpa, né? E às vezes a mãe devolve, tenta sanar essa culpa com presentes. Não acontece isso? Sempre traz alguma coisinha da rua para o filho? Aí você está tentando comprar um tempo que não existiu, né? Quando, na verdade, a criança precisa da mãe, enquanto for possível de estar perto. Então, esse objeto intermediário, que é um brinquedo ou uma lembrancinha, funcionam como um lembrete para a criança de que a mamãe lembrou de você quando a gente estava distante um do outro. Mas, ao mesmo tempo, pode criar na criança uma dependência de que a materialidade se faz através de um presente e não de uma presença, de um beijo, de um abraço, que eu acho que tem que ser levado por aí. Fica mais fácil para a criança e para a mãe. A repreensão também é importante, não é? Porque muitas vezes o pai culpado acaba não repreendendo o filho. A moça da reportagem até fala sobre isso, né? Ela não ter coragem de dar uma dura nela. Isso. E não é verdade, não, porque se ela não der a dura agora, que a criança ainda é pequenina e que pode ter uma noção maior de qual é o limite que ela tem, isso vai acontecer na vida adulta ou quando adolescente, colocado pela sociedade. E aí é muito pior. É melhor que se diga não. O não quer dizer abandono. O não quer dizer contenção. Sim. Né? Porque você diz exatamente até onde pode ir. E as palmadas? Ela fala uma hora, né? As palmadas. Eu vou te dar umas palmadas. Isso é culpa total, né? Na verdade, as palmadas precisam ser muito bem entendidas pela mãe. Se é uma ausência de paciência, então a mãe permitiu que a criança ultrapassasse o limite dela. Agora, se a palmada vem como um limite bem colocado, a mim me parece que é uma só, no bumbum e muito bem colocada. Agora, se a palmada vem porque a mãe já perdeu o próprio limite, a criança estava ganhando a parada. E isso não é bom para a criança, porque ela precisa de um adulto que a contenha. E a violência também. Lógico, sem dúvida. Agora, os pais culpados acabam abrindo espaço para filhos tiranos e inseguros? Eu penso que tiranos, com certeza, porque esta pequenina já é uma pequena tirana, né? A mãe mesmo disse isso. Como fica difícil de eu poder conter você e dar conta do que você pretende. Agora, na adolescência vai aparecer, e mesmo na fase da infância, na escola, na fase escolar, melhor colocado, já aparece a insegurança com toda a intensidade, sem dúvida nenhuma. E uma outra questão que ela fala, que está diretamente ligada à culpa, que é quando ela diz que ela volta a estudar. Isso gera culpa, né? O pai, a mãe pensarem nos espaços individuais. Precisam pensar. Você sabe, James, ela falou isso de um jeito muito interessante também, essa mãezinha. Porque ela diz assim, eu vou pensar em mim. Né? Melhor pensar nela agora do que cobrar mais tarde do adolescente ou do jovem adulto. Eu parei tudo por sua causa e agora eu não tenho meu espaço individual. É importante que volte mesmo a estudar. A criança vai ter na mãe um modelo de uma mulher que está investindo em si mesma, que está buscando melhorar. E isso, as duas vão poder dialogar sobre isso. Então, eu penso que quando ela diz assim, eu quero voltar para reconhecer um espaço que eu estava abandonando, está feito um bom trabalho. Melhor que o modelo de resignação, né? Sem dúvida nenhuma, porque aí a criança é o próximo alvo. É uma coitada que vai ser cobrada o resto da vida. Pausa para o intervalo. Daqui a pouco, voltamos com a culpa dos pais separados. Filhos está de volta, hoje falando sobre culpa. E agora, nós vamos ver como um pai separado lida com a culpa de não conviver diariamente com os filhos. Na casa do Ademar, os filhos estão em toda parte. Hoje, porque quando se separou da mãe das crianças, ele percebeu que não tinha sequer uma foto delas.
Um belo dia eu estava muito triste, saí andando e passei em frente a um fotógrafo e vi a foto dos meus filhos. E o profissional me cobrou a peso de ouro e eu paguei para ter as fotos em casa. Quando o Ademar se separou, o filho, que também se chama Ademar, tinha 7 anos. A filha Ruth, 3. Para ele, o maior problema era não acompanhar a rotina dos meninos. A gente acaba imaginando que se tivesse juntos, mesmo convivendo mal, etc., que você poderia estar acompanhando o dia a dia dos seus filhos, poderia estar ajudando. Parece que o filho discorda do Ademar. Ele relembra como se sentia antes da separação dos pais. Desbrigava assim bastante. Aí ficava difícil. Apesar da compreensão do filho, o Ademar carrega a culpa do pai separado e ela sempre aperta quando cai o rendimento das crianças na escola. Isso me deixa muito aflito e com um pouco de culpa, porque a gente acaba imaginando que se estivesse convivendo dia a dia com eles, isso não poderia acontecer. A culpa também apareceu quando o Ademar começou a namorar a Francisca. Isso poderia bagunçar um pouco a cabecinha deles, então a gente fica com um pouco ressabiado e com um pouco de culpa, né? A Francisca entendeu o processo do Ademar. Afinal, divorciada e mãe de uma filha, ela era experiente no assunto. Por isso, vivia dizendo para ele que aquilo era uma fase que ia se ajustar, que ia passar, que as crianças viriam e que tudo ia se normalizar. E ela tinha razão. Com o tempo, Ademar foi se estruturando para viver com os filhos. Hoje, as crianças ficam com o pai às terças e quintas e em 2 finais de semana por mês. Você acha que essa é a sua casa? Eu acho, né? Por quê? É legal, né? Tem o meu pai, a barriguinha, dá pra deitar na barriguinha dele, é legal, né? Tem barriguinha e atenção, coisa que antigamente não era prioridade na vida do Ademar. Porque você estava muito próximo, mas não destacava o seu tempo no convívio com eles. Hoje é bem diferente. Dia de filho, inclusive, é dia de sair mais cedo do trabalho. Quando eles vêm para minha casa, o período integral é para eles, né? Definitivamente para eles. Rosana, de onde vem a culpa dos pais que se separam? É uma coisa que é complicada, porque, veja, se perde aquilo que cada um tinha como ideal ou como sonho, né? O casamento é a vontade de 2 pessoas e, de repente, isto termina. E, consequentemente, a culpa já vem de uma expectativa social e também de uma distância. Nem o pai nem a mãe pensam que vão ficar distante dos filhos quando estão se separando. Ou seja, um poço de culpas, Sem dúvida, porque o homem e a mulher se separam, mas o pai e a mãe permanecem juntos ad eterno. Então fica complicado. E isso é sinônimo de filhos problema? Não obrigatoriamente, mas é um alvo bastante amplo de culpa e de estragar filhos. Porque normalmente os pais acabam usando os filhos ou como mensageiro, usando os filhos como fazer parcerias contra o outro. É sempre um jeito de atingir o outro pai, né? Ou o pai ou a mãe acabam acirrando a briga através da própria criança. E isso é muito complicado. E mesmo quando os pais estão brigando no processo de separação, as crianças se sentem culpadas também, não se sentem? Sim. A maior parte das vezes, se não todas, porque a criança é onipotente por natureza e pensar que ela não deu certo e que ela não conseguiu segurar os pais é alguma coisa muito pesado. Nessa matéria foi interessante a criança colocar o quanto ela pôde ver do sofrimento do pai e da mãe e o quanto isso era complicado para ela, né? Que era melhor mesmo os 2 separados. Mas uma grande parte das crianças sofre muito de pensar que não foi suficientemente boa para segurá-los. Agora, depois de realizado o processo de separação, o pai ou a mãe, eles começam a lutar para ser muito bonzinho, para ser melhor que o ex-parceiro. Isso ocorre também? Ocorre. É aí que acabam acontecendo parcerias muito sérias, né? Veja, o seu pai não dá isso, eu tenho que dar, ou então falta dinheiro e eu tenho que fazer sozinha. Veja quanta coisa eu tenho para te fazer, porque eu não conto mais com a parceria do papai e da mamãe,
Versa-vice é a mesma coisa, né? Então, eu penso que sim. E quando é que surge a culpa aí, Rosana? Qual é o momento? Eu penso que a culpa é de ter terminado com a família e das crianças ficarem. Isto o pai diz de uma forma bastante clara, né? Que ele imaginava que se ele estivesse junto, tudo seria diferente. Na verdade, não é ele estar junto, é que houve um rompimento de um compromisso que era de papai e mamãe estarem juntos até o fim. Sim. Né? Agora, ser feliz, arrumar uma nova namorada, apresentar para os filhos, isso também gera uma tremenda de uma culpa e também de uma saia justa, né? Tanto para a mãe apresentar um namorado, como na reportagem. O pai apresentar. É que, na verdade, James, aí acontece a felicidade. Como é que eu posso me sentir feliz se eu causei tanto problema para os meus filhos? Então, essa é uma matriz de culpa muito grande. Eu não posso me sentir feliz, tenho de me açoitar porque eu fiz um mal para os meus filhos. E, na verdade, não é bem isto. Claro. Cada um tem o direito de escolher como encaminhar a própria vida. E as crianças são incluídas nisto, porque eles são pais, independente de terem uma namorada ou um namorado. Sim, essa culpa acaba impedindo os pais de abrir o jogo com os filhos, que é o caminho, não é? Sempre jogar franco e aberto. Sem dúvida. Porque, veja, filho eles têm, namorada eles escolhem. Então, eles têm o direito de não ter dado certo uma relação, buscar a própria felicidade. Isto também é uma matriz para filho importante. Né, os pais irem atrás de serem felizes. Sim. Eu penso que isso ajuda muito a criança a aprender que deve batalhar para ser feliz. Ser legal é um belo exemplo, ter uma vida legal é um belo exemplo. Sem dúvida nenhuma, ter esse direito. Hora do intervalo. Daqui a pouco, voltamos para falar de pais culpados e filhos adolescentes. Estamos de volta com Filhos, hoje falando sobre culpa. E quem está conversando conosco é a psicóloga Rosana Galina. Rosana, o sentimento de culpa aumenta ou diminui em relação aos filhos adolescentes? Eu penso que o que aumenta com relação aos filhos adolescentes é a comiseração. Quer dizer, os pais vão ficando muito perdidos, né? Porque aquela criança que eles conheciam muito bem, de repente passa por uma mudança do tamanho do cão e começa a ficar mesmo muito complicado, né? Então, eu não sei se é bem a culpa, mas quem se habituou a ser culpado, permanece culpado o resto da vida. Né? Mas é um jeito de lidar com a situação. E nessa fase, como exercer a autoridade sem ser autoritário? Eu penso que, em primeiro lugar, entendendo que a adolescência é uma fase de identificação do jovem, ele está buscando identidade, está buscando valores, está querendo delinear o seu próprio ser. Então, se você ficar dando ordem o dia inteiro, colocando limite o dia inteiro, ou usando valores não atualizados, você compra um adolescente que vai mentir para você. Entendi. E tem também outro sinônimo da culpa, né? Que o pai já acha que errou na educação e fica gritando: onde foi que eu errei com esse moleque, com esse menino? Onde foi que eles erraram? Eu não sei se houve um erro que pode ser detectado. Acho que isso vai ser visto na relação. Mas qualquer coisa que é vista e identificada, de fato, tem um furo aqui nesta educação, é buscar atualizar isso e reparar. Né? Não tem problema nenhum. É óbvio que a gente só aprende a ser pai na relação com a criança, só aprende a ser pai de adolescente na relação com o adolescente. Então, se você tem a abertura para descobrir que alguma coisa não vai bem, é o primeiro passo para você poder acertar. O difícil é ficar, né, o tempo todo, meia culpa, não sei o que eu fiz. E provavelmente, quando estiver no jovem adulto, vai dizer, não sei o que eu fiz de errado na adolescência. Sim. Porque tem que rever. Eu acho que a revisão é tanto de pai quanto de filhos. Né? Agora, Rosana, tem uma coisa que preocupa muito os pais. É onde está aquele furo que levou o filho, a filha, para o caminho das drogas. Onde está esse furo? Ou ele não existe? Isso acontece? Eu penso que... Veja, deixa eu ver como é que eu te coloco isso. Não é que existe um furo. Existe um vazio. Sem dúvida nenhuma existe um vazio. Mas é um vazio que está alocado no adolescente ou ainda na criança. Porque hoje, menores de 9, 10 anos já estão experimentando a droga, né? De uma forma bem
bem volumosa em termos de números. Então, eu diria assim, o vazio existe, mas o pai, novamente, que está atento, consegue acompanhar o filho e perceber que alguma coisa com ele não vai bem. E a ajuda, aí sim, pode ser muito boa dos pais, né? Não de tentar tampar um buraco que o próprio adolescente vai ter que tampar. Sim. E aquele pai, agora já chegou na adolescência, não dá para voltar no tempo. Aí ele olha para trás e fala, pô, na maior das boas intenções eu acabei sendo um pai carregado de culpa, cheio de permissividade para as crianças. Dá tempo ainda na adolescência de recuperar, de rearranjar e, sei lá, fazer alguma coisa legal por ele e pelo filho? Sem dúvida, sem dúvida. O importante é ter exatamente isso que você disse, James. A possibilidade de fazer uma autoanálise e dizer, era bom mudar, né? Isto não está indo bem. Se isto é possível de ser visto, o caminho, a vida é muito longa e ela acontece na relação com o filho. Isto vai, sem dúvida nenhuma, propiciar para o filho um caminho mais seguro e para o pai um caminho mais leve. Sim. O pai precisa se preocupar em não ser careta, em acompanhar a cabeça do filho? Eu penso que não é ser careta, porque hoje em dia as mães querem ser tão jovens quanto a adolescente, barbaridade. Os pais também querem ser muito jovens, quando, na verdade, a idade da juventude é dos filhos. Então, o ser careta é você não ter muita convicção do que está passando para o filho. Neste momento, a juventude é do filho. Se a gente pensasse num ciclo vital da família, é complicado, porque nesse momento os pais começam a envelhecer e os filhos começam não só na juventude, como na potência da sexualidade. Então, é permitir que o adolescente seja jovem e você, papai, assumir qual é a sua idade e ser pai. Rosane, infelizmente, a nossa entrevista está chegando ao final, mas dá para notar que o assunto vai adiante, né? Se tivéssemos mais tempo. Então, vai a nossa dica de leitura, que é o livro Educar Sem Culpa, a Gênese da Ética, da escritora Tânia Zaguri, da editora Record. Um livro que fala sobre filhos de pais separados, sobre limites, conflitos na adolescência, tudo aquilo que preocupa os pais e que enche eles de culpa. Mas, para concluir, Rosane, é possível educar sem culpa? Eu penso que sim, desde que haja a possibilidade de entender que a tarefa de pai e a tarefa de mãe é alguma coisa que está inerente ao ser humano, mas vai ser desenvolvido na relação com a criança. E uma criança ensina a gente para chuchu. E a gente tem muito a ensinar para a criança. Então, é fazer essa troca. Parece que não é simples, mas é. Rosane, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-la aqui no programa. O prazer foi meu, James. Até a próxima. E o programa Filhos vai ficando por aqui. Se você quiser entrar em contato com a gente, acesse o nosso site. O endereço é www.redestv.com.br. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa.